Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu irei comentar um pouco sobre a personagem de ficção e sobre a importância e como construir um protagonista que seja ao mesmo tempo cativante e também que choque o seu leitor. Tendo em vista que antes de começarmos a escrever um romance, é crucial entendermos alguns conceitos fundamentais da personagem de ficção. Eu quero iniciar falando sobre o surgimento da palavra personagem, que vem do latim da palavra persona e significa máscara dos atores do teatro. Ou seja, os personagens, eles são os seres fictícios que impulsionam a história. Cândida Vilares, ela define o personagem de ficção como um ser fictício responsável pelo desempenho do enredo. Em outras palavras, é quem faz a ação. Ou seja, isso significa que são os personagens que movem a história. Outro ponto muito importante é sabermos que o romance ele se constitui de 3 partes principais, que é o enredo, os personagens e as ideias. Mas apenas a personagem ela é responsável pela adesão afetiva e intelectual do leitor. Antônio Cândido, em A Personagem de Ficção, afirma que a personagem é o elemento mais vivo no romance. Por isso, gosto de dizer que o coração de qualquer livro são os personagens, porque são eles que dão vida à história. Sem personagens bem desenvolvidos e cativantes, mesmo o enredo mais complexo pode se tornar monótono e desinteressante. Em resumo, são os personagens que tornam a narrativa, em muitos casos, memorável, estabelecendo uma conexão profunda com o leitor. E personagens memoráveis, eles são muito difíceis de esquecer. Como exemplo, temos aqui Capitu, do romance Dom Casmurro, escrito por o grandioso Machado de Assis. É tanto que Capitu entrou para a história da literatura brasileira, essa personagem, que algumas pessoas chegam a acreditar que o nome do livro é Capitu e não Dom Casmurro. Outra coisa que o crítico literário Antônio Cândido salienta é que uma personagem é a realização de um ser fictício. Enquanto na vida real, a nossa natureza como ser humano, ela é fragmentada e cheia de contradições, no romance o autor ele tem a liberdade de criar uma personagem com a lógica interna que oferece ao leitor uma sensação de completude e de coerência. Assim, mesmo que a personagem ela acaba sendo mais lógica do que um ser humano, isso não significa que ela seja mais simples. Na verdade, as personagens complexas elas são uma característica do romance moderno. Atualmente, muitas histórias literárias se concentram em explorar a psicologia das personagens para torná-las mais reais e complexas. Diferente das descrições detalhadas do exterior das personagens usadas no passado, o romance moderno se foca em como é a mente e a vida interior das personagens. Bem, as mudanças na maneira como as personagens são criadas refletem tanto a sociedade quanto o tempo no qual os autores e os leitores vivenciam. Isso significa que a forma como os autores usam a linguagem e constroem suas personagens é influenciada pelo contexto social e cultural da época. Desde as antigas epopeias até os romances modernos, as técnicas para criar personagens evoluíram muito, adaptando-se e muitas vezes contrastando com o contexto social, cultural e político de cada período. Na era clássica, por exemplo, as personagens eram heróis que representavam as forças e os ideais de suas sociedades. Então, esse conceito de personagem como um ser, com a psicologia interna, começou com o surgimento do romance moderno. Dessa forma, a personagem de ficção ela foi ganhando ali o seu próprio discurso, o seu espaço de fala. E segundo Bakhtin, essa habilidade de ter uma voz própria é o que dá originalidade ao romance. Então, esses são conceitos básicos que você, como escritor, deve conhecer e deve entender para que você não crie personagens superficiais. Atrelado a isso, nós já vamos entrar agora em 2 conceitos também muito importantes no momento de você criar os seus personagens, que são definir quais são as personagens planas e as personagens redondas. Em seu livro Aspectos do Romance, publicado em 1974, Edward Morgan explicou que personagens planas são simples e construídas em torno de uma única característica, tornando-as previsíveis e pouco surpreendentes. Por outro lado, as personagens redondas são mais complexas e ricas em detalhes.
Elas têm características que as tornam imprevisíveis e capazes de surpreender o leitor. Foster afirmou que uma personagem é considerada redonda se ela consegue surpreender de maneira convincente. Se a personagem nunca surpreende ou se tenta parecer complexa sem realmente ser, ela é considerada plana. Personagens redondas têm a incalculabilidade da vida, o que significa que, assim como as pessoas reais, elas têm profundidade e complexidade. Ou seja, as personagens contemporâneas nos romances modernos são projetadas para viver experiências humanas profundas, independentemente de quão detalhada ou complexa seja sua construção. Então, esses foram conceitos básicos sobre a personagem de ficção. Indico a vocês assistirem o próximo vídeo, que é continuidade deste assunto, que está linkado aqui. É só você clicar e será redirecionado para ele, porque neste próximo conteúdo eu irei ensinar, se eu não me engano, são 9 características para que vocês possam construir um ótimo antagonista, tendo em vista também esses conceitos que eu comentei aqui sobre a personagem de ficção. Agradeço muito por ter estado comigo até agora e um beijinho, nos vemos no próximo vídeo.